Então, galera, vou pular a introdução aqui. O título tá autoexplicativo, então vamos lá, né? O que eu quero dizer aqui é de início, né? Talvez seja uma frase de impacto, né? Que é uma grande revolução. Ela está bem avançada, né? Nas ciências naturais atuais. E a maneira pela qual os cientistas eles entendem e explicam como o mundo funciona está sendo revertida, porque anteriormente, né, eles lançavam essas explicações principalmente em termos de ordem e regularidade. Quem, por exemplo, quem é leitor de Hayek está acostumado com esses termos, ele usa esses termos sem parar, né? E cientistas em geral, inclusive em ciências naturais, como eu citei antes, eles viram um mundo de sistemas se movendo de maneiras previsíveis ou então pré-ordenadas, né? De acordo, talvez, com leis naturais determinísticas ou sei lá, qualquer outra coisa você pode chamar isso, justamente nas quais causas ordenadas elas levam a efeitos ordenados. Só que agora, né, pelo menos na ciência atual, né, por assim dizer, os cientistas estão enfatizando o papel criativo da desordem e da irregularidade. Ou seja, eles veem um mundo, sistemas se movendo de maneira auto-organizada, né, com resultados emergentes e imprevisíveis. Óbvio, eles ainda admitem, né, a existência de leis naturais determinísticas, mas agora elas são entendidas como operando de maneira circular, né, na qual uma desordem leva a ordem e vice-versa. Ou seja, uma visão simples de como o mundo funciona está sendo substituída por uma visão essencialmente complexa e paradoxal. E essa nova ciência que eu estou citando, ela é chamada de dinâmica não linear, né, ou então teoria da complexidade. E o aspecto dessa nova ciência que atraiu a atenção mais popular é justamente a teoria do caos, né? A gente pode até comentar aqui que talvez seja lamentável que a nova ciência tenha se tornado tão identificada como caos, porque no significado popular, né, essa palavra conota confusão absoluta, uma bagunça ou uma aleatoriedade, por exemplo. Só que isso, né, no entanto, não é o que os cientistas querem dizer com o termo, né? Porque para eles o caos é uma complexa mistura de ordem e desordem, né? Regularidade e irregularidade. Ou seja, perdão pela gripe, mas eu tô sempre gripado, então vai assim mesmo, né? Então voltamos aqui então. A gente tem que padrões de comportamento irregulares, né, mais reconhecíveis como amplas categorias de comportamento ou arquétipos, dentro dos quais há uma variedade individual infinita, né? Então você precisa observar as nuvens por um tempo para entender o que os cientistas querem dizer com comportamento caótico. Então, a gente tem, né, que essa ubiquidade, por assim dizer, de tal causa nos assuntos humanos, ela é intuitivamente reconhecida em ditados populares. Por exemplo, quando o cara chega e fala a história sempre se repete, mas nunca da mesma maneira, né? Então, o objetivo é justamente, pelo menos dessa série aqui, explorar esse reconhecimento intuitivo e examinar, né, como essa nova ciência da complexidade que está surgindo aí e do caos, né, pode nos dar uma visão mais profunda de como as organizações e principalmente as economias humanas funcionam, né? Porque certamente a gente pode lidar com todas as novas ideias que podemos ter, tendo em mente o quão difícil os gerentes eles parecem encontrar para projetar e sustentar organizações criativas e quantas dificuldades os governos têm em levar em cabo políticas econômicas e sociais eficazes, né? Que no nosso caso aqui, pelo menos no Brasil, nada está sendo eficaz. Se é que existe alguma coisa eficaz, né? Essa é a questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui seria o sentido em que a nova ciência da complexidade, em qual sentido, né, que ela é uma revolução para ciência natural e social, ou ciência do espírito, né? Se for um hermeneuta aí maluco. Maluco não, né? Porque os caras estão certos. Mas voltando aqui, então, tradicionalmente a ciência natural e social, pelo menos o mainstream, né? Inclusive aqui também adentrando no mainstream econômico. Eles explicam o comportamento dos sistemas em termos lineares. Eles sabiam, é claro, né, que os relacionamentos verdadeiros eram não lineares,
mas como eles são difíceis, né, de manusear e geralmente eram considerados uma simplificação útil e aceitável, e aplicar a aproximação linear, né, ou algum método econométrico, se você está lidando com a economia, por exemplo. Então, deve ter dado uma cortada aqui porque eu parei para espirrar e pelo menos isso eu não vou fazer vocês ouvirem. Então, voltando para o tema, né, para verificar se tal simplificação na prática, né, é útil e aceitável, a gente pode refletir por um momento sobre a diferença entre sistemas lineares e não lineares, né? Porque, primeiro, né, em um relacionamento linear, uma dada causa tem apenas um efeito, um único efeito, ou seja, uma determinada ação tem apenas um resultado. Mas em um relacionamento não linear, né, uma dada causa ou ação, ela pode ter muitos efeitos ou resultados diferentes, né? Que em outras palavras seria dizer que equações lineares têm apenas uma solução e normalmente elas podem ser facilmente resolvidas, né? Mas quando você lida com a não linearidade, você está lidando com questões que têm mais de uma solução e não existe um método geral de resolver a maioria delas, né? E segundo, né, os sistemas lineares, eles geralmente têm... Geralmente não, é sempre. Não vou me corrigir aqui porque é sempre. Eles têm uma propriedade aditiva simples, né? Porque eles são a soma de seus componentes. Então, você pode dividir um sistema linear em seus componentes, estudar, explicar cada componente. Juntar tudo novamente, você vai ter uma explicação do todo. Inclusive, essa é a ideia, né, da modelagem como recorte da realidade. Você explica cada pedaço da realidade em várias partes, vários fragmentos, né? Depois você junta e você tem a explicação do todo, né? Já nos sistemas não lineares, eles não possuem essa propriedade aditiva simples, né? Porque eles vão exibir uma sinergia no sentido de que são mais do que a soma dos seus componentes. Então, você não pode entender completamente o sistema não linear pelo método reducionista de simplesmente desmembrar ele e depois reunir ele novamente. Só que em vez disso, você precisa adotar uma abordagem holística ou sistêmica, né? Na qual você vai tentar entender os padrões de comportamento que o sistema como um todo vai produzir. Então, dadas essas diferenças, né, é aceitável e útil empregar uma aproximação linear de um sistema não linear apenas se as seguintes condições se mantiverem. Né? Segundo, nossa, não sei de onde veio essa palavra. Então, a gente tem que... A sinergia ela deve ser relativamente sem importância, e algum método deve ser planejado para você levar em conta essa sinergia mínima e a gama de efeitos que uma causa pode ter. Então, no método padrão, para a gente fazer isso, né, é justamente usar a teoria de probabilidade na estatística. Né? Então, todos os relacionamentos no sistema a ser estudados são assumidos como estocásticos e os termos de erro são introduzidos nele. Né? Só que esses termos de erros eles têm como objetivo cuidar de especificação incorreta dos relacionamentos, né? Qualquer relacionamento omitido e qualquer choque aleatório no sistema. Né? Então, essa teoria estatística ela é construída com base em suposições sobre como esses erros são distribuídos e com variações finitas. Elas permitem que a gente estime algumas aproximações estocásticas e lineares de relacionamentos não lineares. E essa abordagem funciona justamente se os termos do erro são distribuídos como a teoria estatística supõe, né, que se as variações são realmente finitas e se algum erro minúsculo, né, algum ruído no sistema não for escalado e assumido para alterar completamente o comportamento do sistema, né. Então, grandes choques aleatórios eles vão ter efeitos importantes, mas pequenos erros, imperceptíveis até, que a gente não pode medir, podem ser ignorados com segurança, né? Então, tô falando então toda hora, que merda. Mas, voltando ao tema, durante séculos, né? Você tem uma gama de cientistas das disciplinas naturais, inclusive nas sociais, né? Apesar de toda a discussão que rola sobre isso, né? Eles fazem isso dentro dessas posições, né? E geralmente dizem que elas são questionáveis, né? Então, a revolução mencionada anteriormente, ela está justamente na descoberta de que essas posições geralmente não são válidas.
E é um geralmente bem forte no sentido de quase sempre mesmo, porque agora a gente entende que os sistemas de feedback não lineares eles são altamente sensíveis às condições iniciais. O que significa que algum pequeno erro em várias casas decimais, né, ou algum ruído imperceptível no sistema, ela pode transformar tudo isso em grandes mudanças qualitativas no comportamento daquele sistema. Pausa para tomar água, pelo amor de Deus. Vou ficar. Minha garganta tá até cortando. Voltando aqui. Então, os erros eles não são distribuídos da maneira que a teoria estatística assume, né? Só que em vez disso, as variações são infinitas, né? De modo que as técnicas de estimativa padrão são destruídas, por assim dizer. Então, a gama de efeitos aos quais uma única causa pode levar pode ser enorme, né? Porque, de fato, os vínculos entre causa e efeito eles desaparecem na complexidade das interações e, consequentemente, né, o futuro a longo prazo do sistema é inerentemente imprevisível. E em tais sistemas, né, como exemplo clássico lá da borboleta que voa em Tóquio, pode desencadear um furacão em Nova York e ninguém vai ser capaz de rastrear os passos do furacão para a borboleta, por exemplo. Então, ninguém nunca vai ter certeza do que causou o furacão. E nesse tipo de sistema, essa energia ela se torna muito importante, né? A gente tem que entender o comportamento em termos sistêmicos, holísticos e não reducionistas. E nisso leva algumas implicações dessa descoberta, né? Que realmente são revolucionárias no sentido científico da coisa, que é na presença de sensibilidade às condições iniciais, o objetivo da ciência ela não pode ser mais uma previsão detalhada, porque em vez disso, né, o objetivo passa a ser o de explicar e compreender. Ou seja, isso remete ao Hayek quando fala que ele não prevê no sentido estatístico da coisa, né, mas no sentido de conhecer o padrão abstrato que os fenômenos assumem. E deixando o Hayek de lado, né, a gente tem que os sistemas que demonstram dependência sensível das condições iniciais, eles não são projetados ou planejados com sucesso. Eles não podem ser controlados monitorando seu desempenho em relação a algum padrão. E também eles não podem ser levados a realizar a intenção anterior de ninguém, né? Em vez disso, né, esses sistemas eles evoluem através de um processo de auto-organização do qual emergem seus futuros. Então, os membros do sistema, assim, eles vão contribuir para o seu futuro em desenvolvimento, mas nenhum pode estar totalmente sob o controle dele. Se é que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Então, é até claro, né, que se os sistemas humanos eles forem desse tipo, será impossível projetar ou planejar o futuro a longo prazo com sucesso, né? Porque a gente pode considerar aqui, né, o que é planejar o futuro a longo prazo de um sistema, né? Que é justamente, né, isso vai vir significar que os membros do sistema que desejam controlar, eles devem concordar com alguma especificação do futuro a longo prazo do sistema que eles desejam, né? E em seguida eles devem concordar com alguma sequência de ações que empreenderão para realizar a sua intenção compartilhada. E depois disso, eles devem agir juntos e continuar revisando os resultados de suas ações contra suas intenções, é claro, tomando ações corretivas para remover qualquer divergência séria, né? Então, as pessoas elas podem seguir esse procedimento sempre que quiserem. Só que esses procedimentos eles só serão eficazes se o estado futuro desejado puder, de alguma forma, ser vinculado de volta às ações necessárias para realizar ele. Ou seja, se por um acaso também, né, o elo entre a ação e o resultado a longo prazo for perdido, que nada mais é, né, que o futuro a longo prazo for inerentemente imprevisível, como os cientistas agora vão dizer, né, que é para os sistemas não lineares criativos, qualquer procedimento de planejamento a longo prazo simplesmente não vai alcançar o resultado desejado
ou se alcançar esse resultado desejado, não vai ser por um motivo que está no nosso controle, por assim dizer, né? Ou seja, em vez de depender de planos de longo prazo, os gerentes criativos, né, e os formuladores de política, né, eles vão ter que confirmar um processo autodestrutivo de aprendizado organizacional, né? Porque a partir do qual os futuros eles vão emergir imprevisivelmente sem intenção prévia compartilhada. Ou seja, o futuro ele vai ser determinado não por intenções e planos anteriores, mas pela maneira detalhada pela qual as instituições evoluem. E a gente tem que... Todas essas declarações que eu disse sobre planejamento, ela foi qualificada pelas palavras longo prazo, ou seja, nos tipos de sistemas não lineares que a gente está discutindo aqui, leva tempo para que pequenas mudanças se transformem em grandes consequências, né? Daí resulta que o comportamento a curto prazo de sistema desse tipo pode ser razoavelmente previsível, com bastante aspas nesse previsível, diga-se de passagem, né? Então, com isso, né, é possível planejar a curto prazo e o grau de sucesso do planejamento dependerá justamente do grau de previsibilidade, né? Então, é um fato, né? Nós planejamos ontem, sei lá, eu planejei ontem escrever o roteiro para esse vídeo de hoje. Então, quem está assistindo deu, entre aspas, uma planejada há pouco tempo para poder assistir ele. Uma empresa que planeja lançar um novo produto este mês também faz isso, né? Sei lá, supor o governo Bolsonaro que pretende cortar imposto no próximo orçamento e conseguir redução, planeja, né? Às vezes, né? Nunca se sabe como é que funciona aquela porra lá. Mas deu pra entender, né? A gente não quer questionar aqui planejamento quando usado no sentido de uma ação pretendida, né? Ou mesmo, algumas vezes, dos resultados pretendidos a curto prazo de tais ações. Vou tomar uma água aqui. Pronto. Então, da mesma forma, né, a gente também não tem nenhum argumento como com noção de planejamento de cenário usado por empresas, sei lá, como a Shell da vida. E eu não quero entrar nesse tipo de discussão, se é que vocês me entendem, né? Porque nesse planejamento, entre aspas, de longo prazo, são mapeados vários possíveis cenários futuros relacionados à produção, à demanda, concorrência e assim por diante, né? E os gerentes eles praticam possíveis respostas, obviamente. Só que esse planejamento de cenário, a gente pode dizer que ele não está planejando nada, né? Não está planejando nada, porque é justamente uma forma de aprendizado destinada a melhorar as habilidades e de resposta aos eventos à medida que eles ocorrem, né? E o que essa nova ciência questiona, que eu estou citando, nova ciência toda hora, parecendo um cientificista. Mas o que a gente está questionando aqui é justamente a ideia de que podemos sempre planejar ou pretender os resultados a longo prazo de nossas ações, ou que a gente pode sempre planejar resultados de curto prazo, né? Porque às vezes um resultado planejado ele pode ser alcançado, mas de vez em quando não também, né? Nunca vai saber. Então é importante ressaltar que não há como saber com antecedência o que vai acontecer, né? E da mesma forma, né, em termos de planejamento de cenários, não existe garantia de que qualquer um dos cenários discutidos seja preciso, né? E aqueles que acreditam que o futuro a longo prazo de economias e empresas ele pode ser planejado, eles vão ter que abandonar, né, seus programas se os sistemas humanos criativos forem de feedback não linear que operam perto da teoria do caos, né? Então, os proponentes de sistemas de planejamento eles vão ter que limitar a abordagem de gerenciamento e controle dos resultados de curto prazo das atividades diárias das organizações e economias existentes, né? Ou seja, é o planejamento e controle de ações e projetos em si, e não aos resultados a longo prazo dessas ações e projetos, né?
Outro ponto também aqui é que nossa atitude em relação às forças de mercado, ela também exige questionamentos novos. Talvez questionamentos que já foram levantados antigamente, como vocês vão perceber certa semelhança da teoria do caos com uma certa teoria de austríaco aí, porque enquanto o mercado livre ele é claramente um sistema organizador criativo, o que a teoria do caos vai dizer pra gente é que o futuro e o longo prazo de tal sistema é imprevisível, não tem como a gente ter cognição sobre isso. E também vai dizer que não há nada sobre a natureza ou a operação de sistemas organizadores que maximizem ou otimizem os resultados, por assim dizer. Então, as forças de seleção, né, a própria competição, elas eliminam todos os sistemas que não são flexíveis, mas não há garantia também de que a concorrência e o livre mercado otimizem outra coisa senão a própria flexibilidade, né? É uma vantagem que o livre mercado ou as políticas que adotam o livre mercado é justamente que elas permitem que os resultados evoluem e não exigem alguma previsão do futuro, no sentido mais amplo da coisa, né? Mas a implicação disso é que a gente não pode determinar desde o início para onde a economia do mercado vai, né? Então, tudo isso fica claro assim que a gente enfrenta a possibilidade que o futuro de tal sistema é imprevisível. Uma coisa até que óbvia, mas geralmente é ignorada, né? Na hora de, principalmente na hora de formulação de política pública, que todo mundo sabe que geralmente é uma desgraça. Então, a teoria do caos ela chega a ser um convite, né, para comerciante ou sei lá, alguém que adora um planejamento central a reconsiderar o velho dilema, né, que é a relação justamente a relação entre a liberdade de escolha e as restrições, né? Porque pelo menos de forma mais mainstream possível, né? Na visão antiga, as organizações e economias de sucesso, elas foram aquelas que alcançaram uma adaptação previsível ao equilíbrio dos seus ambientes, né? Então, os membros desse sistema eles só tiveram uma escolha, desde que as restrições ambientais fossem frouxas, né? E essa nova ciência ela vai nos dizer que sistemas criativos estão longe do equilíbrio, né? Porque eles operam onde não estão adaptados a seus ambientes e justamente por isso, né, futuros bem-sucedidos não são limitados por esses ambientes, né? Ou seja, o sistema relevante em seu ambiente, eles coevoluem de uma maneira determinada pela interação que os beneficia. Perdão. Consequentemente, claro, né, os membros de um sistema têm livre escolha de ações, mas o preço que pagam é que não podem reconhecer os resultados a longo prazo dessas ações, né? Portanto, eles não podem saber se os resultados serão desejáveis ou não, né? O trade-off, então, parece ser o seguinte, né? Vamos supor aqui que uma empresa ou uma economia ela pode ser estabilizada restringindo ela a algumas regras, regulamentos ou planos, né? E o resultado será uma certa estagnação. A alternativa, então, é liberar a empresa ou essa economia para que ela se baseie em processos de interação, aprendizado e o próprio mercado que é auto-organizado, né? Então a criatividade ela se torna possível, mas o resultado específico não é cognoscível para a gente. Eu quero dizer aqui é que os cientistas em geral, né, eles demonstram que, por natureza, os relacionamentos eles são intricados devido a complexos ciclos de feedback, né? Por exemplo, A afeta B, que por sua vez vai afetar A, que tem um efeito adicional em B e assim por diante, né? Ou seja, um exemplo mais de física, que já é mais minha área, inclusive. A gente tem que a pressão do ar, né, e a precipitação e o calor elas se misturam, produzindo as mudanças nos padrões climáticos ao longo das estações, né, ano após ano. Por aí vai. O mesmo se aplica às economias, né? Os agentes econômicos eles interagem
E as variáveis econômicas, elas estão interrelacionadas, né? Por exemplo, os gastos do consumidor afetam a renda, que por sua vez vai afetar os gastos do consumidor novamente, bem como outras variáveis macroeconômicas, por exemplo, como o investimento em emprego, que tem impacto no consumo, né? E que por sua vez vai afetar a renda de novo e assim por diante, em uma série contínua de feedbacks mais complicados e complexos. E justamente onde os feedbacks são negativos, eles prejudicam o sistema, né, provocando efeitos declinantes. E a consequência disso é que o sistema vai se mover na ausência de choques externos ou do que às vezes são chamados efeitos estocásticos para um ponto estável ou equilíbrio estável. Então, como foi nosso exemplo aqui, as relações macroeconômicas, elas costumam ser pensadas dessa maneira. Por exemplo, o famigerado multiplicador de renda nacional. Aí. Já em outros casos, né, um ciclo limite pode resultar disso, que é o seguinte: o movimento ele vai ocorrer regularmente, né, entre dois pontos, por exemplo, de x a y, e depois de volta para x sem parar. Então, o modelo estável de teia de aranha do livro didático para o preço, né, dos suínos, né, dos porcos lá, e é justamente um exemplo clássico. E às vezes o ciclo econômico ele é representado dessa maneira, né, e, embora ambos na realidade eles estejam longe de ser estáveis, né. Inclusive esse exemplo, eu acho que se não me engano é do livro do Varian, Microeconomia 1, com certeza. Mas voltando aqui ao assunto, né, os preços dos suínos eles variam de uma maneira muito mais complexa, né. Os ciclos econômicos raramente são previsíveis. Inclusive isso é justamente o que diz a teoria austríaca, né? Mas isso é tema para outro vídeo. Então, o que poderia explicar uma complexidade tão maior? E como já foi apontado aqui, né, os resultados da vida real eles são frequentemente atribuídos ao ruído ou efeitos externos do modelo que é construído para explicar esse certo fenômeno. Mas, finalmente agora, né, para concluir, a gente pode demonstrar, né, ou pelo menos tentar estudar que um comportamento complexo ele faz parte da natureza e que esse comportamento não depende de choques externos, né? Ou seja, na natureza os feedbacks são positivos e negativos, né, levando uma ampliação de pequenas causas e até por isso, né, um ponto estável ou um ciclo limite não é um único resultado possível ou necessariamente o mais provável. Ou seja, os economistas estão começando a reconhecer, por exemplo, a possibilidade da instabilidade explosiva, né? Que é o modelo de teia de aranha, perdão, a gripe. O modelo da teia de aranha clássico lá, ele geralmente inclui um exemplo, né? Mas normalmente o ignoram rapidamente, muito pela boa razão de que os mercados e a economia não parecem não explodir, né? Ou seja, a teoria do caos vai justamente destacar como o comportamento pode ser altamente complexo sem ser explosivo, por assim dizer. Então, é esse tipo de apresentação que eu tô pensando, né, para dar continuidade no tema aqui. Eu não sei se vocês vão gostar, qualquer coisa me manda um feedback aí, um comentário, tudo mais. E eu até agora eu acho que é isso. Se der certo vai ter mais partes, se não der, deixa pra lá, né? Como diria o Neymar. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Falou pra vocês.